que estão lá. Espero que vocês estejam sentindo a presença de Deus como nós estamos aqui sentindo também. É maravilhoso estar na presença desse Deus, é maravilhoso estar juntos, reunidos aqui e celebrando esse nosso Deus. Nós vamos falar um pouquinho antes da mensagem, né? Avisar os irmãos que no próximo final de semana não deverei estar aqui com os irmãos, né? O presbítero Pablo estará com as responsabilidades pastorais, né? Mas se você precisar, né, você pode procurar um dos presbíteros que você tem mais intimidade também, não tem problema, né? Tá, esse presbítero vai comunicá-lo, vai conversar com ele, né? Enfim, mas próximo final de semana, então, né, o presbítero Pablo estará com as responsabilidades aí a partir da sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus nessa manhã sobre família, né? Família é algo especial de Deus, que Deus criou. E desde a criação do mundo, foi o plano de Deus, foi ideia de Deus, a família. No entanto, né, devido ao pecado, os seres humanos, eu, você, os seres humanos de uma forma geral, muitas vezes negligencia os princípios que Deus deixou para uma família estabelecida, para uma família equilibrada. Mas, independente disso, os planos de Deus não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma. E nós vamos trabalhar um pouquinho nessa manhã, se talvez você, se nós, em algum momento, com o papel de esposo ou de esposa, de filho, né, estamos um pouquinho fora do foco, é sempre tempo de a gente parar, pensar e retomar o posicionamento correto, retomar a ideia correta que Deus tem para nós. Porque esse mundo, irmãos, ele anda tão conturbado, esse mundo, ele anda tão cheio de coisas ruins, que mesmo às vezes a gente fazendo tudo o que é correto, se na mensagem, se na palavra, que em alguns princípios que nós vamos comentar, não são todos porque não teríamos tempo, se nós estivermos fazendo corretamente, ainda assim a gente pode passar por dificuldades, não é isso? Por alguns perrengues aí, né? Mas, enfim, se nós fizermos, nós minimizaremos os problemas, as dificuldades, né? E se nós não fizermos, nós potencializaremos os problemas e as chances das dificuldades vierem. Então, nós vamos juntos, né, comentar, então, alguns princípios de Deus, né, que Deus deixou para o relacionamento na família, para o relacionamento familiar. Primeiro, nós vamos falar sobre que o casal ele contribui para um relacionamento familiar equilibrado quando exerce o seu papel de cônjuge. Para buscarmos uma síntese perfeita do padrão divino para o relacionamento humano do casal, precisamos partir do Gênesis, do início, né, Diego Pinheiro, né, do início, né? Lá no início, quando não tinha pecado, né, ou quando o pecado era menor, porque a Bíblia diz que quanto mais gente, mais pecado e mais a coisa complica, né? Então, lá no início, Gênesis 2, 24, diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o princípio divino aqui, né, que Deus estabeleceu, é que deve haver uma união entre o casal, entre o homem e a sua mulher, devidamente casado, tudo certinho, né? Deve haver uma união, deve haver um estreitamento, deve haver, né, uma união, tanto seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional, né? Então, portanto, para uma base sólida no relacionamento conjugal, passa pelo princípio unir-se um ao outro, né? Se o casal não se une nos aspectos físicos, emocional e espiritual, já começa tendo problema. Esses dias eu comentei com um dos meninos, né? Nós, progressistas, nós temos dificuldade em algumas coisas. No namoro, por exemplo, poucos de nós, quando namorávamos, orávamos
antes de começar, antes de ter o encontro. Vamos orar para que Deus esteja no nosso meio, para que a gente não passe dos limites, não é isso? Talvez poucos de nós fizemos isso. Talvez poucos fazem isso. Né? Porque já no namoro, ninguém começa a namorar, né, para acabar. Todo mundo, todo cristão, todo menino e menina de Deus, quando começa o namoro, o objetivo final deve ser o casamento, não é isso? Pastor, que careta, né? Vai namorar, tem que casar. É o princípio bíblico, né? Então, desde o começo você vai namorar. Se você está naquela fase que 1000 namoram à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não namoro, vai chegar a tua hora, né? Continua no altar de Deus. Deus vai preparar alguém para você, né? Deus vai preparar alguém para você, e quando Deus preparar, ore com ele, ore com ela, para que seja alguém de Deus para a sua vida mesmo, para que já comece correto, né? Já comece certo. A intimidade espiritual, porque a intimidade física você já nasceu na gente, né? No namoro principalmente, misericórdia, né? Mas a intimidade espiritual precisa começar no namoro também, para que depois a coisa só se estreite, tome mais corpo, não é isso? Então, os padrões de Deus é essa união. Então, nós vamos comentar agora um pouquinho sobre o papel de cada um dos cônjuges, alguns princípios, não dá para comentar todos, volto a repetir, né? De cada um no lar. Vou falar um pouquinho sobre a esposa, né? Na família, a mulher, ela, biblicamente, ela é o elo que faz a união entre marido e os filhos. E na prática a gente vê que é isso também, né? Embora ela não seja sozinha responsável pela harmonia familiar, quando ela vive de acordo com o padrão divino, toda a família é influenciada a seguir o padrão divino também. Então nós vamos destacar algumas funções da esposa aqui. Primeiro está em Gênesis 2:18. É o papel de auxiliadora. Diz assim o texto lá, né? Esse texto nos mostra que a mulher, ela foi criada para ser auxiliadora do marido, para ser a companheira do marido. E a palavra auxiliadora no hebraico significa arredondar, circundar, isso é, tirar as arestas, tirar os cantos que podem causar machucaduras, né? Igual esse canto aqui. Se uma criança vier correndo e bater a testa aqui, está feito o estrago, né? Por exemplo. E a esposa no lar tem essa ideia de circuncidar, de arredondar as coisas para que as coisas vá bem, não é isso? Quem joga futebol aí, né, que gosta de ficar na banheira, tipo Newton, né? Banheira, né? Não? Então tá bom. Tem aquele cara que passa a bola para o cara fazer o gol, não é isso? Para as irmãs, você vai numa costureira e você está com pressa daquele vestido e você vai lá e fala para ela e você está com medo que não vai dar certo. Aí chega no dia, só tem aquele dia para provar o vestido. Se ficar muito errado, acabou, não tem chance. Aí você vai lá e veste naquela tensão e o vestido fica perfeito. Vocês falam assim, caiu bem, foi como uma luva, né? Foi certinho. A esposa tem esse papel de fazer as coisas no lar, arredondar para que as coisas deem certo, né? Esse é o significado lá da auxiliadora, lá em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 18. Quando o homem estava lá sozinho, né, chorando as mágoas, Deus fala, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei então uma auxiliadora. Então, ser uma auxiliadora significa tomar disponível para o marido todas as qualidades dadas por Deus, ajudando-o a se desenvolver como homem santo que ele foi chamado a ser, né? Então a mulher tem esse papel de auxiliar o homem, de ajudar. Isso não é desprezível, né? Não, pelo contrário, é um papel super importante que a esposa tem. Efésios capítulo 5, verso 22 diz assim: as mulheres serão submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo assim esse mesmo salvador do corpo. Então a mulher tem esse papel de apoiadora. No sentido original, a palavra submissão, ele significa que é estar debaixo de uma missão. Mas nesse aspecto, a submissão não é algo degradante, não é algo desprezível. Tanto é que a igreja ela é submissa a Cristo. A igreja precisa ser submissa a Cristo. E Cristo ao Deus Pai. Então a esposa deve viver
A esposa deve ver Cristo em seu marido e se firmar no fato de que, honrando seu esposo, ela está honrando a Cristo. Então, ela tem que entender esse papel espiritual dela, que se ela honra o esposo, ela está honrando a Cristo, na verdade, né? Está obedecendo a um princípio que Cristo deixou para ela, para que a coisa vá bem, para que a coisa se encaminhe. Isso não impede, né, que o esposo, sendo o cabeça do lar, não impede que a mulher não possa dar a opinião. Ela pode expressar a sua opinião, ela pode falar aquilo que não está contrário a ela, né? Ela pode expressar as suas ideias e ainda ser submissa à autoridade do esposo, né? Ela pode expressar as suas ideias, falar, não tem problema nenhum, ela continua sendo submissa, né? Então, a posição de submissão da mulher não inibe a sua personalidade, pois Deus usa a sua inteligência e percepção espiritual da mulher e o seu bom senso para auxiliar nas decisões familiares, né? Então, o fato do marido ser o cabeça não é aquele negócio, né? Eu mando, sou eu que faço tudo sozinho, eu sou o cara e não sei o quê. Não. A mulher tem toda a liberdade e deve ser ouvida. Vocês já ouviram inúmeras experiências de homens que já estão mais idosos, mais experientes com a vida, fazer algum comentário que, se ele tivesse ouvido a esposa lá no início, a vida dele estaria melhor hoje, né? Esse tempo atrás eu ouvi de uma pessoa exatamente isso, que eles pagam aluguel, né? E há alguns anos atrás ele deu um surto nele lá, não sei porquê, e ele quis vender a casa que eles tinham, né? Acho que ia mudar de cidade, não me falha a memória. E depois daquilo lá, nunca mais conseguiram comprar uma casa própria para morar. E ele fala assim, como eu me arrependo de não ter dado ouvidos à minha esposa. Nós poderíamos ter mudado, deixado a casa lá, alugado em outra cidade, e a casa está lá. Um valor, né, com o valor hoje, a casa valeria bastante grana. Na época já valia, né, mas hoje valeria bem mais também. Então, o esposo tem que dar ouvido ao que a esposa fala. Os dois têm que refletir junto. Nenhum dos dois é o senhor da razão. A razão se constrói juntos, com os objetivos definidos, com os propósitos bem claros, se define a razão. Então, no seu lar, a mulher deve respeitar a autoridade que Deus depositou no marido, mas apoiando, ensinando ele e aos filhos também a respeitar o seu esposo também. A mulher tem o papel de administradora. Um dos princípios está lá em Provérbios 31, dos versos 13 a 27, né? Mulher virtuosa, quem achará? É como um navio mercante, que vai, faz as coisas com a mão, enfim, todo aquele texto que vocês conhecem lá, né? A mulher tem esse papel de administradora. Então, é comum que as mulheres compartilhem com seus esposos, hoje em dia, né, o sustento da casa, né? Muitas irmãs trabalham fora para ajudar os esposos, para auxiliar, né? Isso acontece muito hoje em dia, né? Mas essa compartilhar de finanças aí, né? Mas a mulher é que conhece mais profundamente as necessidades da casa, né? Como é comum a mulher falar, cadê tal coisa? Está lá em tal lugar. O homem passa 10 vezes, né, naquele lugar e não vê o negócio, né? Passa 10 vezes, né? Ou só eu que sou assim, né? Se for assim, vergonha, né? 10 vezes e não vê, né? A mulher, mas está ali, né? Aí a mulher chega lá, não estava aqui que eu te falei? Ah, tá, beleza, estava aí mesmo, né? Essa sensibilidade da mulher, esse senso de administração da casa, isso é dado por Deus para vocês, né? Isso é dado por Deus. Então, use isso da melhor maneira. Tenha paciência quando o teu marido não achar aquele negócio. Tenha paciência com ele. Sabe que é assim mesmo, sabe? Ele não é o único no mundo. Ele não é o premiado, nem o sorteado. É meio que do homem isso mesmo, tá bom? Então, é importante. E nesse ganhar dinheiro juntos, é importante que os dois administrem juntos, né? Tá? Você, esposa, trabalha fora, né? Tem o seu dinheiro, né? Porque tem mulher que gasta o dela e do marido, né? Está errado, né? Os dois têm que administrar junto. O marido tem que entender que, no meu caso, né? Hoje em dia mudou bastante, né? A Adriana está mais madura, ainda bem que ela não está aqui, né? Vai que ela está assistindo na internet, né? Mas ela foi curada de uma síndrome chamada síndrome de centopeia. Já ouviram falar?
É muito raro, é só lá em casa, um no Polo Norte, outro no Polo Sul. Tem 2 pezinhos, mas quer ter 30 sapatos, não sei como aconteceu isso com ela. Mas ela foi curada, tá? E é só ela também. Orem por ela para que não volte essa síndrome aí, né? Tá bom? Então, administrar junto as finanças do lar. Se os 2 trabalham junto, o marido tem uma sensibilidade de deixar a mulher gastar um pouco mais, né, do que ele, né? É normal, né? Mas tem que administrar, tem que ganhar junto, administrar junto e gastar junto, né? Tá? Até eu brinquei com a diaconisa Zuleide, né, no dia da esposa do pastor, acho que essa Fábio deu uma bolsa, falei, mau negócio, porque não vai ter sapato que combina com a bolsa, né? Mas enfim, né, irmãos, faz parte, né? Se o homem quisesse alguém igual a ele para casar, tinha que casar com outro homem. Queima Jesus, né? Isso não pode, né? Isso é pecado, né? Então, Deus já fez diferenças mesmo, porque para que os 2 se construam juntos, né? Para que os 2 se construam juntos, para que os 2 aprendam a conversar. Por isso que é importante desde o namoro, já o namorado já olhar para a mulher se ela tem essa síndrome, enfim, né? E depois que casa, meu filho. Então, converse desde já, conversem. O casamento não vem pronto, se constrói, né? Então nós precisamos construir o casamento dia após dia, crises após crises, né? Desentendimentos após desentendimentos. Precisamos construir o casamento. Enquanto mais nós somos humildes para aprender um com o outro e se construir, mais nós seremos felizes, né? Não vamos esperar chegar a ter uma idade X adiantada para depois ser feliz. Não, procure ser feliz desde cedo. Por isso que é preciso conversar, ter intimidade emocional, espiritual, enfim, né? Um pouquinho sobre o papel do marido, né? Como líder, como aquele que Deus colocou como cabeça da casa, mas que deve ser com sabedoria, com humildade, né? À primeira vista, a posição de liderança do marido, não é isso? Parece uma coisa legal, parece uma coisa até um pouco arrogante, né? Depende de como você olha isso, né? Mas, biblicamente, não é assim, né? Essa autoridade divina que é investido nele tem Cristo como a fonte de modelo. Cristo é o modelo dessa autoridade, né? E assim como a autoridade de Cristo, a autoridade do marido ela não pode ser humana e nem carnal. Trata-se de uma autoridade espiritual e divina que se baseia no sacrifício pessoal. Efésios 5:25 diz assim: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então não é uma autoridade arrogante, humana e carnal. É uma autoridade espiritual. Lembra lá de trás? A mulher pode falar, dar a sua opinião, ela tem toda a autonomia no lar. Né? Ela pode se expressar, né? Respeitando a liderança do marido, que tem que ser espiritual, né? Quando o marido se submete à cruz, mostra que a esposa, né, mostra para a esposa o que é morrer para o seu ego, né? Quando ele é cristão, quando ele é espiritual, a esposa vai perceber isso nele, né? Então ele não a obriga a ser submissa, mas a atrai para ser submissa. Ela vai ser automaticamente, né? Com algumas conversas, com algumas orientações, ela vai acabar sendo automaticamente quando ele exerce a autoridade bíblica no lar, né? Ele vai chamar ela para ser sua submissa de maneira inconsciente. Quando o marido usa com sabedoria sua autoridade, a submissão torna-se motivo de amor e devoção mútuos, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, só para a gente ler um texto, diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? Então, aqui o apóstolo Pedro dá um princípio para a gente, que se o casal está brigado, está em pé de guerra, dá a impressão que a oração dos dois não passa do teto, não é isso? Para que sejam ouvidas as vossas orações. Agora, quando o casal tem harmonia, estão bem, né? Quando eles oram, a oração se torna uma oração mais forte, uma oração mais que agrada mais o coração de Deus, né? O marido tem um papel de provedor também.
Josué, capítulo 24, versículo 15, ele fala, se vocês querem servir os deuses, aí, os amorreus, parará, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele chama a responsabilidade para o servir a Deus no lar deles. Então, o marido tem o papel de provedor. Então, não é só o marido não é só provedor na necessidade física da família ou do alimento, enfim, também é. Mas se você passa por uma dificuldade na sua casa, se lhe falta o emprego, se lhe falta as condições financeiras e você às vezes fica frustrado com isso, é normal, né? O papel de provedor espiritual nunca pode faltar. Se você, num lado, você não pode, porque aí não depende de você, depende do mercado, enfim, de uma série de coisas, mas naquilo que depende de você, marido, seja o provedor espiritual da sua casa. Isso depende de você. Você não depende do mercado, da chuva, do sol, do mercado financeiro, não depende de nada, depende de você, da tua postura, da tua atitude, né, de ser o provedor espiritual, né, além do alimento. As questões espirituais devem fazer parte, sendo um instrumento, né, para levar cada membro da família à salvação, exatamente como Jesus fez. O marido deve conduzir a sua casa, sua esposa, seus filhos à salvação, embora a esposa também deve auxiliar, mas o marido é o papel principal. Se o marido não está viajando, trabalha à noite e às vezes não pode reunir com a família, a esposa pode e deve auxiliar. Mas se o esposo está em casa, é o esposo que tem que tomar essa postura de chamar a família para a oração. O esposo não pode terceirizar isso, né? Não pode passar isso para ela. O marido, ele é protetor, né? Nós lemos o texto aqui, que coabitai com ela, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então, ele deve proteger. Se a esposa protege espiritualmente, se ela ajuda espiritualmente, né, o marido deve proteger o lar, amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, né, que está lá em Efésios 5, 25 a 28, nós já lemos, né, se diz, estar sensível às necessidades, seja do espírito, da alma ou do corpo. Se o marido magoou a esposa, intencionalmente ou não, mesmo ele sendo, né, o líder da casa, ele deve pedir perdão. Ele deve pedir perdão a ela, como cristão, né, tem que pedir perdão a ela também, né? Não é porque ele é o líder da casa que ele vai dizer, não, eu que mando, é assim mesmo, tal, né? Não, ele tem que ser humilde. A liderança, ela é muito mais espiritual. Então, o marido tem a responsabilidade de proteger a esposa, né, de qualquer abuso, da falta de respeito dos filhos, não é isso? Às vezes os filhos aprontam com a esposa ou com a mãe, o marido só fica lá olhando lá, né? Não, tem que tomar postura, tem que falar, filho, respeite a tua mãe, respeite-a. Então, o marido tem que tomar esse pulso, tem que ter pulso firme, né? O marido tem que ter uma postura firme no lar, firme na casa, uma postura de homem mesmo, né? De hominho, de homem, como a Bíblia diz, homem, né? Tá? O casal contribui para um relacionamento familiar equilibrado quando exerce o papel de pai e mãe, né? Os pais têm a responsabilidade de guiar, educar e disciplinar seus filhos, preparando-os para a vida em sociedade. No entanto, o objetivo maior na vida dos filhos deve ser o de conduzi-los à salvação. Os pais têm que ensinar os filhos a estudar, fazer vestibular, faculdade, parará, né? Mas principalmente, pais, nós precisamos investir na salvação dos nossos filhos. Principalmente. Não adianta nosso filho ser um PhD, ser formado lá em Harvard, por aí afora, esses negócios aí que falam, né? Se no final da vida dele ele não morrer longe do caminho do Senhor. Então, invista na salvação do seu filho, dos seus filhos. Faça como Jó, né? Ofereça sacrifício, jejue por eles. Desde pequeno, ora, já falei isso aqui, não deixe para orar pelo teu filho, quando ele tiver 12, 13 anos, ora desde pequeno, né?
Deixa para orar para o teu filho arrumar uma boa esposa, ou a filha um bom esposo, depois tiver 13, 14 anos. Olha, desde já, a oração preventiva, né? Já vai prevenir desde cedo, né? Deus, ó, que meu filho, né, que o Nicolas tenha uma esposa para casar que seja uma mulher de Deus mesmo, né? Uma mulher de Provérbios 31, uma mulher de Gênesis 2:18, né? Para Camila a mesma coisa. Então, oração preventiva, antes que aconteça. Depois que estiver acontecendo, né, ore antes já, para que evite no futuro, né? Então, os pais precisam investir na salvação dos seus filhos, né? Levá-los à igreja é um bom começo, mas não basta, né? É necessário investir tempo na formação, na atenção deles. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7, no verso 5, por exemplo, diz que há somente um Deus a quem devemos amar e agradar. Portanto, os fundamentos da educação dos filhos são aqueles contidos nas Escrituras. A pedagogia, a psicologia já tiveram tantas teorias sobre educação, né? A tabula rasa, enfim, aquele negócio lá, né? Tantos já, e mudam. Mas a palavra de Deus era sempre a mesma. As gerações vêm e, em reação à geração anterior, mudam as posturas. Se os nossos pais, né, eram mais rígidos com a gente, se eles escreveu, não leu, a vara comeu, hoje está uma geração que os filhos podem tudo. Porque meu pai foi muito mal comigo, meu pai me batia muito, era muito rígido, e namorava, eu sentava aqui, a namorada lá, e não sei o quê. Agora meu filho, minha filha pode tudo. São extremos que nós inventamos, que nós confabulamos, que a mídia passa para nós. Mas a Bíblia era sempre a mesma. Ela nunca mudou, né? Ela nunca mudou. Então, ela não depende da época, cultura, do gosto ou da tradição. Ela sempre vai ter um princípio. E um deles é que o ponto de partida do ensino são os valores, a conduta dos pais. Os pais têm que dar o exemplo. Não adianta o pai falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Certo, né? Não adianta, o pai tem que ser o maior exemplo do filho. Os filhos reproduzem aquilo que os pais fazem. Uma vez nós estávamos num determinado lugar, vou falar uma coisa aqui que é falta de educação, não faça isso, tá? Só um exemplo. A Camila estava do meu lado, a Camila era pequenininha, acabou o copo lá e tinha um pouquinho de refri na garrafa, eu virei. Quando eu coloquei, a Camila foi lá e fez a mesma coisa. O pessoal começou a olhar e eu não vi. Depois me disseram que ela tinha feito, né? Eles copiam o que a gente faz. A gente acha que eles não estão prestando atenção, a gente acha que eles estão brincando, distraídos lá. Gente, criança está brincando, distraída, mas está ligada na gente. Então, o exemplo, nós temos que dar um exemplo para os nossos filhos, né? Sermos os primeiros a dar esse exemplo aí, tá? Terceiro, verso 7, né, vai falar que são os pais que têm que falar, que ensinar. A igreja, o DIJAP ajuda, né? Um pastor, o presbítero, o diácono, a diaconisa pode auxiliar? Pode, se for necessário até deve, mas o papel principal da educação é com os pais. Nós, pais, temos que ensinar nossos filhos. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para a creche, para onde for. Nós não podemos, né? Tem que ser ensinado. Se você tem pouco tempo, é só à noite, às vezes teu filho passou o dia inteiro na creche, e você tem só à noite, sinto muito, você tem que separar um momento da sua noite, sentar com o seu filho ou com sua filha, brincar com ele, mas ensinar alguns princípios, não deixar aqueles erros que muitas vezes aprendem nas creches, onde estiver, se perpetuam na vida dos teus filhos. Palavrões, por exemplo, né? Palavrões, aquele negócio de qualquer coisinha que é bater. Tem uma idade que é normal, isso acontece, né? Mas depois de uma certa idade, não mais, né? Então, nós temos que ensinar. Crianças têm que ter paciência um pouco também, né? Na igreja, por exemplo, as crianças, elas não vão chegar aqui e sentar igual nós, que já passamos dos 20, né? Elas não vão chegar aqui e sentar e ficar bonitinho. Elas vão ter uma hora que elas vão querer, sei lá, ir no banheiro umas 2 vezes. Talvez alguns vão me tacar a pedra depois, né? Mas às vezes as crianças têm que ter um pouco de liberdade na igreja. Se ela quer ir no banheiro, você sabe que ela não quer ir, mas deixa ela ir. Porque ela tem que gostar de estar na igreja, ela tem que se sentir bem aqui na igreja, né? Tudo tem uma idade certa para isso, né? Tá? Porque tem fase que a criança tem dificuldade de compreensão nas coisas. Não é isso? Enfim, né? Vamos lá.
Então, as melhores oportunidades de ensinar e comunicar os valores do seu filho são nas atividades do dia a dia, durante a refeição, no caminho da escola, no caminho da igreja. Os pais devem, então, sempre estar prontos a disciplinar os seus filhos, conversar. Uma vez, conversa adultos não resolveu, correção, a varinha na correção. Primeiro conversa, oriente. Uma vez eu apanhei, nem sabia que eu estava apanhando. Depois que eu apanhei, que eu fui saber. Falei, então tá bom, Mas tem que saber antes por que está apanhando, não é isso? Então, converse. Sentem à mesa. Há tempos atrás, na minha casa, vou ser sincero para vocês, A hora do almoço, principalmente as segundas e as quintas que eu tenho almoçado em casa, com mais frequência, sentava um na mesa, um no quarto, um na sala, cada um no celular, assistindo qualquer negócio lá, qualquer troço lá, Até caía a ficha, mas como que isso está errado, Então, depois de um tempo para cá, pelo menos na segunda e na quinta, a gente senta à mesa, e faz a refeição juntos. Conversamos ali, a gente ri ali, a gente brinca ali. Então, aproveite, é só 2 dias na semana, é o que eu tenho. É o que tem para hoje, pastor Adailton? 2 dias é o que tem para hoje. Se você tem mais, aproveite mais. Se você tem menos, é um dia, aproveite esse um dia. Se você não tem, revire a tua agenda, procura um meio de você conseguir fazer isso. Sentar à mesa com tua esposa, com teu filho, ou com tuas filhas, ou só com tua esposa, e fazer a refeição juntos ali, Então, para cumprir esse propósito de levar o filho à salvação, o marido e a mulher precisam estar unidos, não podem... Tem pais que brigam na forma de educar o filho, porque o pai às vezes é mais rígido, a mãe é mais manha, Aí os dois brigam, A criança está olhando, ela manipula você. Isso já aconteceu conosco também, A Camila nos manipular. Calma lá, está errado. Se eu fiz uma coisa, se eu tiver uma postura que a Adriana não gostou, ela vai ter que olhar e ficar quietinha. Depois ela me chama e fala, não gostei, você fez. E mesma coisa eu, no particular. Porque a criança manipula, preste atenção. Quando o pai é muito mais rígido e a mãe é muito mais manha, e a criança já sabe para que ela pede as coisas. Se ela não quer uma coisa, ela pede para o pai. O pai não vai deixar mesmo. Se ela quer uma coisa, ela pede para a mãe. Então as crianças são espertas, gente. Bobinhas só a gente que acha que são bobinhos, Então tem que ter unidos também na educação, na forma de educar. Tem que ter união. Tem que ter a união, Os filhos contribuem para um relacionamento familiar equilibrado quando exercem o papel de filhos e de irmãos. Embora até mesmo em lares cristãos nós vemos filhos tomando decisão no lugar dos pais, não é isso que Deus quer. Pois a Escritura ensina que os filhos devem honrar e respeitar seus pais. O relacionamento de um filho com Cristo se desenvolve na proporção direta à obediência que ele tem para com seus pais, pois a autoridade que os pais têm não provém deles mesmos, mas vem de Deus. É Deus que colocou o seu pai na sua vida aí, Então, honre seu pai, obedeça sua mãe. Deus valoriza tanto honrar os pais que incluiu lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 12. No Novo Testamento, Deus é repetido isso também, Que os filhos precisam honrar os pais. Às vezes, nós não somos tão bons pais assim, Mas os filhos precisam nos honrar. Se a gente se esforça, se a gente é um pai ou uma mãe espiritual, os filhos precisam honrar. Então, filhos, honrem teus pais enquanto você os tem. Tem mais essa ainda, Depois que perder, não adianta mais ficar chorando. Então, honre enquanto a vida, enquanto eles estão do teu lado. Fale para eles, se você alguma coisa você está gostando, uma hora numa conversa informal, fale, pai, mãe, eu não gosto quando vocês fazem assim. Quando vocês falam isso, eu não gosto. Por que vocês fazem assim? Eles vão dizer. As fases dos porquês, Tudo é porquê, Mas, enfim. O filho também, eu estou falando de mim agora, Talvez alguns não concordem. O filho também tem direito de expressar a sua opinião no lar. Mas se o pai falou, se a mãe falou, a palavra final sempre é deles. A palavra é deles e ponto final, Afinal, quando você era menininho, eles que davam o teu mamar, davam a tua comidinha na boquinha, não é isso? Entre outras coisinhas mais, Então, honrar, quando a Bíblia fala em honrar, é muito mais que obedecer. A palavra grega para honra significa reverenciar, estimar e valorizar.
É nutrido um profundo respeito por aqueles a quem Deus conferiu a autoridade sagrada de ser pai e mãe. Assim, os filhos de todas as idades devem honrar seus pais, pela posição que ocupam, quer concordem com eles ou não. Quando quem honra não desmerece, não afronta, nem mesmo enfrenta. Quem honra não abandona os pais na velhice, né? Tem mais esse detalhe, né, irmãos? Como isso é complicado, né? Honrar é pela vida toda, né? Não é só honrar meu pai enquanto eu tenho 16, 17, 20, não. É para a vida toda eu preciso honrar os meus pais. Preciso, né? Precisamos honrar os nossos pais pela vida toda, né? A honra é um mandamento tão importante que vem seguindo de uma promessa, para que o Senhor prolongue os teus dias na terra. Então tem uma promessa, o único mandamento com promessa, né? Repetir isso aí mais uma vez, que vocês já ouviram isso tantas vezes, né? Então quem honra os pais não anda por caminhos tortos e, portanto, tem proteção contra diversos perigos e ciladas do diabo, né? O caminho que você está passando, teu pai já passou, tua mãe já trilhou por ele, então ele sabe onde vai dar, né? Talvez guardadas as proporções de época, né? Mas as coisas não mudam. A maldade continua no mundo tanto quanto era há tempos atrás. A maldade continua. Você pode ser mais esperto que eles, você gosta de internet e tal, né? De aplicativos, de Android, enfim, né? Você pode ser mais esperto que eles. Mas em outras coisas, teus pais já passaram por isso. E quando eles falam porque sabem o fim que vai dar, né? Então, além disso, a obediência aos pais é uma escola onde os filhos aprendem a submeter à autoridade, porque em todo lugar que ele vai ter que se submissos a alguém. E se os filhos forem submissos aos pais, ele vai ter dificuldade em ser submisso lá no trabalho, lá onde ele estiver, lá na escola, enfim, vai ter problema, né, com os professores, enfim, né? O lar é uma escola. O relacionamento entre irmãos. Então, ter irmãos é uma bênção, mas nem sempre a convivência é fácil, né? Há diferença de temperamento, de atitudes, né, e muitas vezes de preferência, né? Uma coisa que os pais não podem ter é a preferência em relação a filhos, né? Porque um filho é mais obediente ou é mais estudioso, dá mais valor a um filho em detrimento ao outro. Não pode, né? Os filhos têm que ser amados de forma igual. De maneira igual, os filhos têm que ser amados. No caso de Jacó, por exemplo, né, quando ele demonstrava mais amor de Isaac, né, que demonstrava mais amor por Jacó, né, e a Rebeca pelo Esaú, vocês lembram o que deu, né? Os irmãos brigaram, ficaram odiando um ao outro, Jacó teve que fugir da sua casa, porque senão Isaac ia matar o irmão, né, e aí Jacó cresce, vai lá, casa, né, casa, tem filhos e talvez os pais não puderam nem ver os netos, porque morreram. Tudo porque Isaac amava Jacó e Rebeca amava mais a Esaú. Tinha essa preferência. Isso é um erro gravíssimo, irmãos. Inverso? Então que seja, agora já não sei mais o que eu falei, mas enfim. Jacó amava, Isaac amava Jacó e Rebeca amava Esaú, né? Ao contrário ainda, é verdade. O erro se perpetua se você não for corrigido na hora, né? Então, porque Esaú era caçador, então o Isaac amava Esaú, né? E Jacó era mais caseiro, mais meigo, vamos dizer assim, né? E a Rebeca amava mais o Jacó, tá certo? Ufa. Então tá bom. Mas a moral é essa, não podemos ter preferência, né? Podia até invertido, tá bom? Então, nós não podemos ter preferência pelos nossos filhos, né? Tá? Tem que amar os dois igual, tem que respeitar os dois igual, apoiar os dois de maneira igual, né? Porque um se parece mais comigo, como era o caso, né, do Esaú, que se parecia com Isaac, né? Eu vou amar mais esse, né? Porque o outro se parece mais com a mãe, igual Jacó se parecia mais com a mãe, no sentido de temperamento, que a Raquel amar mais Jacó. Não, tem que ser, os dois tem que ser igual, senão dá problema, né? E a gente viu isso na família de Isaac e Rebeca e a coisa foi feia, né? Tá? Então, por isso, irmãos, irmãos, né? Não retribuam agressões e palavras duras com as mesmas atitudes. Antes, estejam sempre prontos a ser um lar cristão e os irmãos
devem se amar e os pais devem incentivar os irmãos a se amarem, né? A terem posturas de gentileza um para com o outro. Tá bom? Concluindo a nossa mensagem de hoje, irmãos. O propósito básico do padrão divino para a família é a proteção espiritual, a autoridade do marido aliado aos companheirismo da esposa e a obediência dos filhos, e é um escudo protetor contra as artimanhas de Satanás. Quando todos na família seguem os princípios bíblicos, o lar se torna um lugar legal de se viver, um lugar aprazível, se torna um lugar legal de se ver, né? Porque há amor, a felicidade e a espiritualidade afluente no meio do lar. Então, que se o nosso lar está bem equilibrado, amém. Nada esteja tão bom que não possa ser melhorado. Que possamos melhorar o nosso lar nesse relacionamento marido-mulher, mulher e marido, pais e filhos e entre os irmãos. Se não está, a Bíblia está pedindo para que a gente se molde a Bíblia, né? E assim nós seremos pessoas mais tranquilas, mais felizes, né? Mesmo estando tudo certinho, já vem a dificuldade, já vem os problemas, e a família deve ser o apoio um do outro, né? Imagine se a gente não segue. As coisas vão de mal a pior, né? As coisas só vão piorando só se a gente não segue os princípios divinos, os propósitos divinos, tá? Nós vamos daqui a pouco orar pelas famílias.